Meu nome é Renata Borja. Eu sou a Simone Miranda. Eu, a Renata Moreira. E eu sou Cida Lopes. E juntos nós formamos o Quarteto Psi. Liberdade de expressão, vale tudo? Liberdade de expressão, gente, vale tudo? Pois é, será, gente? Ó, não vale tudo, né? Foi uma das maiores conquistas do homem, mas também um grande algoz. Mas a gente tem que pensar em questão de respeito, né? Eu acho que a questão é o respeito que as pessoas estão perdendo hoje em dia em nome de talvez uma liberdade de expressão. E o que seria essa liberdade de expressão? Né? Existe aí uma briga se um tem a liberdade, se o outro não tem. E quem é que tem essa liberdade? Qual que é o limite da história? O que né? que Tem é? gente que compara a liberdade de expressão como um direito à vida. Não. E assim, sem a liberdade de expressão, não existiria o diálogo, não tem o acordo, não tem a possibilidade de você se colocar, né, do que você pensa, do que você gosta, do que você acha, de você não poder discordar de uma pessoa. Né? Então, as relações ficariam muito mais de uma autoridade, de um autoritarismo no comando e as outras pessoas teriam que obedecer. Então, é uma das grandes conquistas em termos do ser humano, em termos de democracia, de convivência, de possibilidade de ser tratado de igual para igual. Né? Quando a gente fala em liberdade de expressão, me vem aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Quando eu estava estudando o meu curso de Relações Interculturais, foi o meu mestrado, então a gente vai estudar as diferentes culturas. E aí existia uma terminologia que era utilizada por um sociólogo, Boaventura de Souza Santos, e ele falava dessa terminologia que se chama hermenêutica diatópica. Isso é uma coisa bem interessante, que ele fala o seguinte: a hermenêutica diatópica ela tem a ver com o topoi. O topoi é o lugar e o lugar de uma cultura. E entende-se que todas as culturas são incompletas. Eu acho isso lindo e aí eu vou colocar por quê. Se todas as culturas são incompletas, a gente pode falar em verdade absoluta? Não. Então, se todas as culturas elas não conseguem ter uma completude, nenhuma cultura é totalmente completa, você está falando da sua verdade e da sua verdade. Então, ele fala da hermenêutica diatópica, que seria uma capacidade de você colocar o pé numa cultura e o pé na outra, ou seja, de você se manter dentro da sua cultura e criar uma possibilidade de ir até a outra numa forma de respeito. E aí tem uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala em respeito, o que cada um entende de respeito, aí será que é a mesma coisa? Gente, e que bonita essa palavra, liberdade. Fala de novo, Rê. E como é que é o nome? Hermenêutica. Hermenêutica. Não, hermenêutica diatópica. Diatópica. Não, parece Vou antibiótico. te falar que palavra Três doses Eu vou de hermenêutica diatópica mas por dia. Mas é lindo isso. É lindo, é um conceito lindo. Mas eu acho, por isso que eu quis trazer, porque quando você fala em respeito, as pessoas viram e falam assim, não, fulano não me respeitou. Você pode interpretar que alguém não te respeitou. Mas às vezes o outro, ele não está sendo deselegante dentro da visão dele, do que ele entende que é o ser deselegante. Rê, e aí né? vamos falar sobre o que é expressão. Porque se a gente pensa em liberdade de expressão, eu acho que a liberdade ela é um dos maiores privilégios da adultez. Vale uma live pra vale liberdade. só para falar de liberdade. Só para liberdade. Né? Eu acho que para mim, liberdade é um valor. Para mim é um valor. Sim. E quando a gente pensa em liberdade de expressão, talvez o que gere, né, mais conflito, mais desgaste, seja eu só posso ter a minha liberdade de expressão. Quando o outro se expressa, aquilo vira um problema. Então, a liberdade de expressão própria, tá todo mundo buscando. A gente quer se expressar, a gente quer falar nossas opiniões, a gente está no mundo dos falantes e de poucos ouvintes. Então, a gente está querendo, todo mundo quer se expressar. Mas na hora de ouvir uma opinião que é contrária à minha, o que acontece? Eu acho que aí é o ponto.
Então vai lá, Cida Eu Lopes. acho que é o ponto. Eu acho assim, eu acho que a liberdade de expressão, falar é uma coisa séria. Falar exige responsabilidade. A liberdade de expressão, para mim, a liberdade ela tem uma irmã gêmea que é a responsabilidade. Você não separa uma coisa da outra. Né? Mas aí, E aí eu acho Simone, acho que é uma coisa também que aonde que entra o conflito? Entra na diferença. Porque se você fala e todo mundo concorda, não tem conflito. Tá tudo bem. Não tem Tá conflito. tudo bem. Mas né? aí é que tá. Eu queria que a Simone colocasse, porque a Simone mandou pra gente um videozinho. Lindo, verdade, Se. verdade. E aí eu queria que você colocasse isso, porque eu acho que isso vai cair tanto em cima do que a gente Eu tá fiquei falando aqui. chocada. Aquele vídeo pra Me mim tocou. foi É. sensacional. Eu tô ouvindo vocês aqui, gente, e assim, a gente armou um tema bem complexo Sim, para falar sim. sobre ele, né? Delicado. Porque nós estamos aqui falando, né? Ou seja, Nós estamos nos expressando usufruindo da nossa, da nossa do nosso liberdade direito, de expressão. né, de nos expressarmos, mas enfim, e a gente é um tema muito complexo, porque desde sempre, se falar o que pensa não é o mais adequado. Então, assim, quando eu falo o que eu penso, eu posso desrespeitar a outra pessoa. Isso é muito sério. E aí o vídeo, né, deixa eu contar pro pessoal, assim, o Neymar ontem publicou um vídeo na rede social dele, no Instagram, de uma criança pedindo desculpa, porque ele era santista, né, e ele pegou a camisa do goleiro do Palmeiras, se não me engano. Então, nas redes sociais, acabaram com esse menino, assim, que o menino não era fiel ao time e tal, e aí vai todo mundo e começa a incomodar essa criança. Agora, qual que é o choque, Parece né? que até ameaçaram, né? O que eu pelo mandei dá a para as entender. meninas? Porque é um vídeo de uma criança que me dá a impressão que deve ter uns 9, 10 anos, talvez, pode ser um pouquinho mais, enfim, por aí. Pedindo desculpas, assim, gente, eu vou explicar para vocês. Aí ele contando que eu gosto do Santos, é o meu time de coração, mas eu quis pegar lá a camisa do Palmeiras porque o jogador, o goleiro, Eu gosto do eu goleiro. gosto muito dele e admiro. tal. Mas assim, eu vou pedir desculpas para vocês. E aí cogitando a possibilidade de devolver a tal da camisa para não ser cancelado. Gente, Olha que isso sério é isso. muito sério. Isso é muito né? Assim, sério. Qual é o problema, né, da criança ter pegado a camisa? Ou seja, as pessoas elas começam a entrar no desejo do outro, né, na maneira do outro se comportar. Não foi respeitada a liberdade de Não expressão foi dessa criança. não foi Né? respeitada a liberdade de E expressão. é quando a Cida fala que a liberdade de expressão ela vem junto com a responsabilidade do que eu falo. A gente tá irresponsável demais. A gente, sociedade. Porque o que está sendo falado nas redes sociais, se a gente for pegar a rede social como sendo uma amostra do coletivo, porque ali a gente tem uma amostra do que está acontecendo, como que tá a liberdade de expressão nas redes sociais? Vou ser cancelado, né? Vão Vai te condenar. me condenar, Agora, eu vou você ser... não acha que justamente as redes sociais fomentaram esse processo? Assim, Eu porque acredito. nas redes dúvida. sociais, todo mundo sabe tudo sobre tudo. Aqui, Né? aí já é um outro problema. Não sei se vocês conhecem, chama efeito Dunning-Kruger. Não, mas você tá com cada nome Não. hoje, Renal também. Eu ia falar, traz o dicionário, Pera eu tô lá, me condenando, né, bem? cada nome, Tem um cada nome. Tem um nome. Fazer né? o quê? Efeito, o que eu posso fazer? eu Isso sei. tem um nome. Efeito Dunning-Kruger é o que a nossa sociedade hoje está vivendo. Eu acho que tem o lado bom, eu acho que tem os dois lados. Porque o monopólio do conhecimento para algumas pessoas, isso também é muito perigoso. Sim, Banalizar também é muito perigoso. Mas, Cida, né? não é Então, eu questão acho de assim, a questão banalização. Esse efeito Dunning-Kruger, o que ele coloca não é uma questão de banalização. O que eles estão dizendo é o seguinte: hoje existe uma tendência a todo mundo achar que tem um lugar de fala. E todo mundo achar que tem condições de poder falar. Nós quatro estamos aqui falando de uma coisa que a gente conhece, mas mesmo assim, ainda assim, nós quatro podemos correr o risco, em algum momento, de não saber alguma coisa ou de falar alguma coisa de uma forma equivocada. Então existe, é uma questão da estupidez. Então eles falam que nós estamos vivendo, o efeito Dunning-Kruger é a questão da estupidez que está se colocando como se soubesse. Então, de dentro da tudo. minha estupidez, eu vou dar minha opinião. Fala, Cida Lopes, fala. Cida Lopes. Eu acho que todo mundo tem um lugar de fala.
Porque todo mundo é indivíduo, todo mundo pensa, todo mundo sente. Agora, eu acho que o X da questão é o tom que é dado para essa fala, né? Já falei, eu acho que um dos programas, e eu acredito nisso, assim, em relação à verdade, a gente não pode ser dono, a gente tem que ser inquilino. Eu acho que essa é a diferença. Lugar de fala, eu acho que todo mundo tem. Você falar é uma coisa que eu acho que é uma conquista nossa. E eu acho que as mídias valorizaram e estão criando essa possibilidade das pessoas se colocarem. Agora, eu acho que o que está pegando é você se impor como a referência, como aquilo que é certo, como você pensar que você tem autoridade de você falar para o outro se ele está certo, se ele está errado, que ele tem que mudar a partir da sua referência. Eu acho que é isso, não questiona lugar de fala, eu acho que questiona a função que ela está ocupando. A forma da fala que que você está tá falando. Dizendo, é como se as pessoas precisam ter consciência que Sim. o que eu penso é meu, é em função da minha história de vida, das minhas questões. Isso não significa que isso seja uma verdade absoluta para todas as pessoas. É isso, né? E isso aqui, eu acho que aí a gente vai voltar naquela minha fala inicial da hermenêutica diatópica, porque Agora quando você tem... gostou. Agora eu guardei. E eu estou guardando meu lugar de fala. Mas olha só, a hermenêutica diatópica, ela tem uma ideia da interculturalidade, porque hoje nós estamos vivendo na interculturalidade. O que é a interculturalidade? Às vezes as pessoas acham que são culturas diferentes com países diferentes. Não necessariamente. A cultura diferente pode acontecer... Da sua casa para mim. Sim, e pode acontecer dentro de um mesmo país, de acordo com a região. Pode acontecer em questão de gênero, mulher, homem, e pode acontecer em várias outras questões. Existem questões culturais por trás disso. Então, quando a gente faz essa hermenêutica diatópica, que eu acho que é interessante uma fala dele sobre o Gandhi, que o Gandhi tinha uma percepção que era assim, mesmo que o outro, ele haja de forma desrespeitosa comigo, quer dizer, o outro pode ser que ele haja de forma desrespeitosa comigo, mas ele ainda assim merece respeito. Ele merece o meu respeito como ser humano que ele é. Então, o que isso para mim é o maior... É muita evolução. Não, mas é o maior ensinamento, Cida, que eu acho que hoje está difícil. Mas eu não estou discordando, não. Eu acho que é muito. Sim. Porque tá difícil hoje. Pegando um pouco Pegando um pouco meu lugar de fala. É porque nós estamos pensando. Tem julgamento se você fala ou você não fala. Vocês estão analisando se vocês vão me dar ou não esse tempo de fala, né? Eu acho que quando a gente pensa em liberdade de expressão, a Cida estava falando sobre uma conquista de que todos hoje temos esse lugar. Se a gente for pensar em termos... Vamos pensar em economia. Eu fiquei aqui pensando na economia, na centralização. Se a gente for pensar, a gente tinha uma economia centralizada e o lugar de fala era na televisão. As pessoas iam para a televisão e elas falavam nos programas, nos comerciais. E ali a gente tinha o referencial. Sim. Com a tecnologia, e eu acho que é um avanço lindíssimo pensando em democracia, em liberdade, a gente hoje tem uma economia de rede. Cada uma de nós é um ponto que move a economia e que temos um lugar de fala pelas mídias sociais fomentado e explícito. Hoje, o que a gente não espera mais alguém falar na televisão para a gente saber o que está acontecendo. Sim. Hoje a gente vai para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. Então, esse lugar de fala democratizado com a liberdade, para mim isso é maravilhoso. Porque a gente começa a entender que todos nós estamos num mesmo patamar de podermos movimentar economicamente as nossas, enfim, profissões, funções, enfim. Só que é uma coisa super legal essa igualdade, porque quando a gente pensa em liberdade de expressão, em responsabilidade, em respeito, em se colocar no lugar do outro, a palavra igualdade é o que vem. Porque se eu entendo que eu tenho o mesmo direito que você, eu não vou me dar o direito de assumir uma posição de autoridade, de autoritarismo, em função, isso tá entende? Acontecendo, né? Essa questão que você está falando, né, Rê? Aí a questão do autoritarismo,
Eu acho que isso é que permeia as relações atuais. Ou seja, eu estou certo, você está errado. O que você está dizendo não serve. O outro fala, não, eu é que estou certo e você que está errado. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma dualidade aí, uma dificuldade de lidar com o diferente, de lidar com um pensamento diverso, e é de lidar com o diverso. Porque o diverso é assim, nós precisamos respeitar o diverso, independente do que o outro pense, gente. Desculpa, mas as pessoas têm direito de pensar. Elas têm direito de pensar. Então, assim, o que nós estamos vendo hoje é que está existindo uma censura, muitas vezes, esses cancelamentos é censura. É uma forma de censura velada, mas é uma forma de censura através de uma... Eu não acho que é velada, não. Eu acho velada. que É explícita. Explícita, né? Através de uma agressividade que, na realidade, vai contra os nossos objetivos como seres humanos, porque a gente quer se conectar. Então, é muito louco isso, se a gente quer se conectar. Nós estamos hoje num mundo globalizado, onde nós conseguimos rapidamente ter acesso ao que está acontecendo nas outras culturas, nos outros países, nos outros lugares. A possibilidade de conexão é muito grande, né? Muito grande. Essa possibilidade de conexão é muito grande, ela poderia trazer para nós um crescimento gigante. Se a gente soubesse respeitar a cultura do outro, entender, né? A gente vê mesmo, na França mesmo, as mulheres muçulmanas não podem usar o véu. Então, assim, é complexo isso, porque elas querem usar o véu e elas estão sendo, de uma certa forma, censuradas pelo governo de que elas não podem usar. Então, assim, e por aí vai, né? A gente vai por aí falando, vai. por aí vai. Rê, uma coisa que eu falo lá em casa, muito com os meus filhos, é a hipocrisia. Eu quero respeito, mas eu não respeito. Eu acho que essa reflexão é a reflexão básica. Assim, todo mundo quer ser respeitado na sua liberdade de expressão. Mas eu respeito a liberdade de expressão do outro. Sim. Né? Porque essa hipocrisia do que eu quero para mim, mas eu não faço para o outro, é o que gera essa estagnação de evolução, na minha opinião. Mas você sabe que eu acho que se fosse claro mesmo para as pessoas, eu quero respeito, mas eu não respeito, eu acho que já vem de um conceito distorcido do que é respeito. Porque se eu... Fale mais sobre isso, Cida Lopes. Porque assim, se eu quero respeito, na hora que eu falo respeito, o respeito já implica em eu respeitar. em eu respeitar outra pessoa. Porque aonde que vem a discussão? Aonde que é uma das características que é adquirida na adolescência? A discussão não é discussão de briga, não é discussão de conflito. A discussão é de saber que você é diferente de mim. E a fala, o diálogo, legitima isso. Porque eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho certeza que é de igual para igual. O diálogo vem dessa condição. Eu te ver como uma pessoa com os mesmos direitos que eu tenho. Então, isso é pré-requisito. Né? Então, pensar na questão do respeito, ela pode estar a palavra usada como respeito, porque assim, toda palavra tem um significado no que ela é usada. E tem o do dicionário, e tem o significado então, cultural. Então, colocar a palavra como respeito, mas o significado para mim é muito mais em termos de autoritarismo, de autoridade, que eu estou certa, eu uso a palavra respeito, mas não é isso que eu estou querendo. Não é esse conceito que eu tenho. Entendeu? Então, aí é lógico que as coisas vão travar, né? Não, eu fiquei na sua fala aqui, porque olha como é que o tema é complexo, gente. O que você mencionou sobre as mulheres são proibidas de usarem o véu. Aí, o que vai acontecer? Elas vão precisar brigar para conseguirem ter o direito de usar o véu. Aí, quando elas querem usar o véu, elas estão desrespeitando quem não quer que elas usem o véu. E aí quem para primeiro? Porque é isso que a gente está vendo. Mas é exatamente isso. Entende o problema? Porque assim, é uma mas encruzilhada. aí, Simone, eu vejo, por exemplo, assim, não é que elas estão desrespeitando. Não, eu concordo. Eu Sim. concordo. Não, pode ser interpretado dessa forma. Não, eu concordo. Mas exatamente isso. isso. Então, o conceito para poder usar o véu, elas vão ter que o quê?
Elas vão ter discordar. que discordar de uma E posição se- de uma Que não pessoa. é sinônimo de respeito. Não, mas E- aí que tá. Aí, Entendeu o sentido que eu quis eu colocar? sei. mas eu sei. só queria colocar uma coisa aqui importante, que você falou, do discordar. Discordar é diferente do que a Cida falou, que é em relação à briga, de agressividade. Sim. Eu posso discordar, mas eu não preciso agredir. Mas isso Ô, é gente. discussão. Aí a gente vai entrar no respeito, que é o que não acontece. Mas, Todo ô, mundo gente, briga. eu tive que estudar conflito, assim, longamente por conta do mestrado. E quando eu fui estudar conflito, sabe o que mais me chamou a atenção? Porque conflito é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Lógico. Quem não tem conflito? Não, Né? Quem nunca a gente teve tem conflito? com a gente E o quando vai tanto com que a outra gente pessoa. foge do conflito, né? Então, trabalhando com casais, conflito é o tema central das terapias. Então, quando eu estava pesquisando o conflito, uma coisa que eu falava, gente, olha que interessante. O mais preocupante, digamos assim, né, disso que eu entendi, é o quanto que o conflito na nossa cultura tem um caráter negativo. De confronto. Porque vira Por quê? confronto. Porque vira briga. Então, o que é um conflito? Né? Epistemologicamente, o que é um conflito? Fala palavra bonita também. Epistemologicamente, conflito é uma divergência de ideias. Sim. Então, a Cida falou uma coisa, a Renata falou outra, a Renata falou, Cida, eu não concordo. Pronto, tem um conflito. Então, um conflito é quando há uma divergência de ideias. Agora, o que vocês acham que é conflito? Conflito é briga, conflito é ruptura, conflito é mal-estar, conflito é, né? Então, quer dizer, não é negativo. Se a gente conseguir entender que a divergência de ideias, ela vai fazer parte de todas as relações. Basta sermos diferentes. Isso, nós Nem todos somos. gêmeos, gente. Eu tenho filhos gêmeos que entram em conflito o tempo todo. Aham. Então, o conflito, ele é parte de uma relação, principalmente uma relação de longo prazo, Porque onde a não gente vai sai compartilhar bem, muita vamos coisa. Vamos pensar pensar, igual. de onde que sai isso? Eu acho que sai dessa cultura nossa patriarcal, que não tinha conflito. O pai decidia, né, o que era certo, o que era errado, a mãe ficava lá acudindo para ninguém desrespeitar, para ninguém criar conflito, para ninguém, né, contradizer e deixar ele nervoso ou irritado ou não sei o quê. Aí você fala de Pronto, hierarquia. acabou, O que você tá acabou, falando é uma. acabou. O que você tá Nós falando é não relação fomos- de hierarquia. assim. Eu acho que bato na questão da educação. Nós não fomos validados a ter a possibilidade de pensar diferente. E de de quem toma conta. expressar. Pode E até pensar, mas sim, expressar sim, o seu com certeza, pensamento. com certeza. Sua opinião Né? sobre as coisas. Então, como que, para a gente poder encarar uma discussão com maturidade, sem nos sentirmos agredidos, ameaçados, esse conceito teria que ter sido formado completamente diferente. O Sidoca, meu pai falou uma coisa que você está falando, eu tô lembrando dele. Ele fala assim, as pessoas têm que discutir ideias. Sim. Porque a gente discute pessoal, opinião pessoal. Ela E- falou isso, ela é isso, ela é aquilo. Ela pensa... A gente tem que discutir ideias. Ideia, não a pessoa, né? E não é nada pessoal. não Eu outro tô direto. discutindo ideias. Eu não tô falando contra a Renata Borges. Eu tô discutindo a ideia que ela tá trazendo. Uhum. Mas eu penso historicamente, eu gosto da gente olhar, não Sim, só o que a gente está sim. vivendo, mas historicamente, a gente está passando por um momento, a Cida está trazendo de uma cultura mais patriarcal, a gente hoje tem uma cultura com mais liberdade de expressão, mesmo dentro das famílias e social, e a gente está desajeitado nisso. Porque a gente vem com essa herança e de repente a gente tem essa liberdade, e a gente às vezes, pensando coletivo, a gente não sabe lidar com essa liberdade. Sim. E daqui a pouco eu acho que existe essa tendência de tudo isso que a gente está vivendo nas mídias sociais que traz indignação. Quantas pessoas estão indignadas com isso que está acontecendo? Agora, E a gente pode evoluir para uma maturidade Sim, fruto com certeza. desse você ia processo falar histórico. assim, o que você Não, ia falar? eu ia dizer o seguinte, porque quando a gente parte do princípio, né, que a gente pode discutir ideias e também que eu tenho liberdade de expressão sobre, eu tenho liberdade de me expressar sobre a minha vida, sobre as minhas questões, e nós podemos discutir ideias, mas eu não tenho que falar sobre gênero, tamanho de corpo, estilo de roupa, cor de cabelo. Eu não tenho que entrar nisso, eu tenho que falar sobre o que é bom para mim. O que me cabe? E aí nós vamos discutir ideias. Porque eu não vou entrar em questões que não me pertencem, que não têm a ver comigo. Que eu acho que a gente consegue pensar nessa questão do respeito. Mas você sabe o que eu penso, assim? Por que o diferente me incomoda tanto? Porque eu Pois não é. estou Mas eu- seguro naquilo que eu quero. Porque se eu estiver seguro, bem,
Se eu estiver segura assim, olha, eu gosto disso, eu vou fazer isso, e você fala, olha, não vou fazer, eu falei, que bom, depois você me conta como que foi. Agora, se você fala, nossa, será que eu devo fazer o que eu quero? Não, porque se você concordar comigo, você vai me dar a segurança que eu estou precisando. Por que a gente preocupa tanto em se comparar? Por que o diferente me ameaça tanto? Porque o igual me reforça. O diferente me deixa em dúvida, me dá angústia. Meu Deus, será que a minha escolha é melhor? Então, quanto mais iguais eu tiver do meu lado, mais eu acredito que eu estou no lugar certo. É mais confortável. E, Mas por isso lógico. e aí vem as tribos, né? Lógico. A gente vem as tribos As ali dos tribos. iguais. Então, sempre a gente... Agora, Sidoca, você está falando isso, eu fiquei pensando não só, não sei o que vocês pensam, mas também na intolerância. Porque quando a Si falou da diferença, eu vou falar o que me pertence, mas você pode, se me trazer uma opinião sobre política, religião, futebol, Ideias. e uma ideia, uma opinião sua, que é diferente da minha. Posso. Aí eu vou E aí vem colocar. a intolerância. A intolerância que posso. você está falando, eu acho que é importante a gente entender que o que está acontecendo hoje é que as pessoas não estão aceitando o pedido de desculpa. E isso eu acho sério. E isso eu acho grave, né? O menino vai lá, ele precisa... Eu tô falando, vou pegar o menininho do início da nossa conversa aqui, que a Se trouxe. O menino vai lá e ele precisa pedir desculpa. Você acha que todo mundo vai aceitar as desculpas desse Não, menino? eu acho que ele nem devia pedir desculpa. Não, sim, eu mas acho o que ele nem eu desculpa estou ele devia dizendo- pedir. Por aí. Pra Já mim, ele tinha o começa- direito de fazer Mas o que ele bem já quisesse começa por fazer. aí, Renata. Mas mesmo que ele peça, e é esse que eu acho que é o problema. Porque a gente, às vezes as pessoas ultrapassam determinados limites, mas elas, às vezes, não percebem que ultrapassaram. E depois que o outro fala, você ultrapassou o meu Então limite... já não é num caso como o dele, de expressão, né? Seria num caso, às vezes, de você difamar, caluniar. A gente até podia depois falar um pouco sobre isso. Mas assim, eu acho que a questão não é nem essa a questão. É assim, eu posso ultrapassar o seu limite. O seu limite é diferente do meu limite. Sim, sim. E eu, às vezes, não sei qual é o seu limite, o que você está entendendo sobre esse limite. Eu não posso prever isso. A gente não tem como. Sim, A sim. gente nós estamos numa sociedade hoje que fica parecendo que é previsível o que o outro vai falar e que o outro tem a previsão de que se aquilo que ele vai falar vai gerar desconforto ou não vai gerar desconforto, igual esse menino já deveria saber que o que ele está falando e geraria desconforto em algumas pessoas. Será que ele já deveria saber que ele usar a camisa de um time diferente do time dele poderia gerar desconforto nas pessoas e fazer com que as pessoas... Claro que não. É óbvio que não. Então, o que eu acho é que está existindo essa intolerância, para mim, é uma incapacidade de dialogar. Sim. É uma incapacidade de dizer assim, peraí, olha, você me magoou, e o outro virar e falar assim, olha, você me desculpa se eu te magoei. E às vezes eles não estão nem permitindo que esse tipo de diálogo aconteça. Você entende o que eu estou colocando? Sim. Já cancelo ali E eu acho e que ainda acabou. é mais sério, porque Acabou. mesmo se ele pensasse, nossa, alguém não vai discordar de mim, não seria motivo suficiente para ele não colocar. Porque aí eu acho que é reforçar a postura do outro de intolerância, entendeu? É isso. Não posso incomodar. Sim, Cida, mas... Entendeu? Atrás, Então, não de assim, quem eu é sou, uma né? falta de ação que reforça uma postura que é totalmente inadequada. Mas esse menino tá cerceado, então chega num ponto lá que ele ficou, ele fica, uai, eu vou ser agredido? Eu vou fazer o quê? Eu vou sair na rua com a camisa e correr o risco de ser agredido? Ele vai? Eu sei, mas assim, Então, eu isso é concordo. sério. Eu concordo. Isso é sério. Mas é muito ruim partir desse princípio que eu tenho que me calar, tenho que me vigiar, tenho que Sim, não sei o quê, concordo porque plenamente. senão isso vai É como acontecer se fosse comigo. assim, Por isso que eu tenho acho que a gente correr tem que- atrás, eu tenho É. que correr atrás de ser quem as pessoas querem que eu seja. É, porque assim, De adivinhar. e se Não é a nem liberdade de expressão foi uma conquista, isso é um retrocesso total. enorme. E é por isso Nós que voltamos é- pra estaca É a menos conquista e zero. o algoz. Sim. Porque antes, né, gente, antes de mídia social, as nossas opiniões, elas eram escutadas e vistas Sim. por quantas pessoas? Sim. Hoje você joga lá, você tem quantos seguidores? 20 mil seguidores. São 20 mil pessoas de Pra te dar diferentes opinião. culturas, de diferentes crenças, de diferentes... Então, quer dizer, é lógico que vão discordar de mim. É óbvio. É lógico que vão discordar de mim. E aí eu trago uma reflexão desse empoderamento pela liberdade de expressão respeitosa. Por quê? Se eu peguei a camisa,
porque eu gosto do jogador e eu tenho esse direito, eu não preciso me desculpar. Sim. Porque senão a gente vai também gerando uma Reforça. subjugação à opinião do outro. E um Sim. outro desconhecido, gente. Porque quem atacou esse menino certamente não foi família. Não foram pessoas talvez importantes. Foram seguidores. Eu falo que é os fantasmas. Pois é, Você não sabe quem é, que você não sabe, não é do seu meio, não é. E aquilo te atinge a ponto de deixar esse menino se sentindo ameaçado. Né, assim, porque quanto mais seguidores eu tenho, parte do princípio que mais aceita eu sou. E aí eu tenho que manter essa galera ali. Manter a galera. Né? Você tem que manter a galera. Então, o que a galera quer? Não interessa o que eu quero. É o que a galera quer. E aí é uma perda, exatamente. Você Você tá falou, perdendo a autenticidade. Total. Você tá perdendo. Mas o que eu digo É uma quando eu... submissão, assim, incondicional, né? Sim, Cida, mas o que eu digo quando eu falo de pedido de desculpa, eu não estou dizendo ali... Eu entendi. Eu não estou dizendo simplesmente Sim. que eu tenho que ser me Claro. submeter ao olhar do outro, porque o olhar do outro eu não posso garantir e eu não posso entender. O que eu digo é que a gente está perdendo a capacidade de dialogar. De dizer assim, olha, você me desculpa, mas não foi essa a minha intenção. E A minha eu intenção entendi, foi outra, Rê, do que você né? falou, E uma a gente pode conectar. capacidade de reconstrução de vínculos. Reconstrução. Então, Sim. é possível quebrar e reconstruir. Sim, É possível eu passar dos limites sem intenção sim. e me pedir desculpa e você falar, ok, tá tudo bem, vamos seguir em frente. E não é porque né? eu estou pedindo desculpa que significa que eu estou errado no meu todo. Eu estou pedindo desculpa porque eu... Pelo que eu te causei. Pelo que eu te causei, mas não necessariamente significa que eu esteja errado Sim. na forma que eu me coloquei. Porque às vezes eu posso não estar É. errado. Eu posso simplesmente causar. É. Né? Uhum. Então, gente, ô Cida, faz aí o encerramento aí para nós. Então vamos para os conceitos. Então, assim, liberdade de expressão vale tudo? Não, não vale. Porque tem 3 pontos que são contra a honra. Não é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, contra a honra. Que é a questão da calúnia. O que é calúnia? É quando você atribui a uma pessoa um crime que ela não cometeu. A questão da difamação, que é difamar de informações falsas em relação a outra pessoa. E a injúria, que são xingamentos que você pode fazer uma referência para a pessoa sem você precisar usar desse tipo de recurso. E isso, por lei, tem Penalidade. Isso. Então, agora, tudo isso aqui está acontecendo, né, gente? Tá na Constituição, né? É. Tá na Constituição. Tá na Constituição e tá acontecendo. Mas isso aqui é o que a gente mais vê, né? É o que mais está acontecendo. Então, na- liberdade de no expressão dia a dia. vale tudo, sim. Vale tudo. Pois é, me preocupa isso demais, Não, né? né? Assim, de jeito nenhum. E eu não sei como é que a gente vai fazer, né? A gente conversou aqui sobre várias questões, enfim, eu realmente não consigo pensar numa solução. Agora, qual o princípio que eu parto, né? Respeito, eu consigo compreender que o outro, quando ele errou comigo, ele tem uma história de vida que eu desconheço. Sim. Eu posso conversar com ele, sinalizar para ele, você está sendo agressivo comigo, me incomodando, né? E não retribuir a agressão, né? A Perfeito. mesma. É, lindo. gente Nós vamos vai terminar, sabe Arrogante. como? Com empatia, com Gandhi. Muito bom, gente. Até o próximo Até programa. mais, Fique com a gente. gente.